estar aqui com vocês nesta noite. Especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Não que sejam mais especiais que os outros, mas pela primeira vez. Sintam-se em casa, bem-vindos. É para nós uma alegria receber-vos e espero que se sintam bem no nosso meio. Como vocês já devem ter percebido, estamos a iniciar uma fase que chamamos de campanha em comunidade ou comunidade de 30 dias. Vocês receberam um papelzinho destes. Tem algumas informações na parte de trás. Inocente tem um esboço que vocês podem acompanhar aquilo que vou falar. Vou tentar ser breve. Eu de manhã estava a brincar a dizer que fazia uma pregação com 1h30, mas vou ter só que falar 30 minutos. Vou tentar ser breve. Eu tenho uma tática com a minha esposa, hoje não está cá, mas que é quando eu começo a falar mais, ela começa lá a estar assim. Eu já sei, já estou a alongar demasiado. Por isso, se algum de vocês achar que eu já estou, não é 5 minutos, vou falar muito tempo, mas assim, para eu ter o feedback. Ok, estamos felizes, como eu disse, nós vamos iniciar uma jornada que chamamos de 40 dias em comunidade, onde pretendemos ser uma comunidade e abençoar a nossa comunidade à nossa volta. Durante os últimos tempos tem havido uma equipa da nossa igreja que tem estado a preparar este tempo, estes 40 dias. Estamos entusiasmados, eu estou entusiasmado. Eu acho que Deus quer fazer coisas acontecer no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, na nossa comunidade, igreja e na nossa comunidade, cidade, lugar onde trabalhamos, lugar onde estamos. Eu acredito e sinto-me empolgado com isso. E por isso, ao sentir-me empolgado, nós queremos, desde já, que chamamos o culto zero, ou seja, o culto em que nós vamos falar um pouco acerca da campanha. Vocês sintam também essa alegria, não é? Esse entusiasmo de poder participar nesta campanha. Para nós, é quase como imagine você que hoje o Presidente da República Portuguesa, embora ele talvez não seja o melhor exemplo, não é? Porque há muita gente que não gosta dele, mas não deixa de ser a personalidade, digamos, só aqui em Portugal, estava aqui em Mesino e de repente vocês tocam o vosso telemóvel e há alguém que diz: olha, o Presidente está em Mesino, ele quer ir jantar à casa de uma família portuguesa tradicional e por isso ele escolheu ir à sua casa. Como é que você ficaria, não é? Como é que ficaríamos? O Presidente da minha casa, bom, preocupadas, vou a casa a correr, espero que menos bonito também, ia à casa a correr, começar a arrumar tudo, a preparar tudo, falar para a família, para vestir a melhor roupa, não é? Para pôr um perfume bom, começava a preparar uma mesa, a pôr os melhores talheres, os melhores serviços, a preparar tudo ali, não é? Um mando ao rigor, porque afinal iam receber a pessoa mais, digamos, importante aqui na nossa sociedade em Portugal. Pois é assim que nós nos sentimos. Nós, a equipa de liderança, a equipa que está a dirigir esta campanha, está entusiasmada e quer que nós estejamos preparados para receber a visita, não do Presidente da República, mas do nosso Deus. Daquele que é capaz de tocar as nossas vidas, daquele que é capaz de chamar a existência que não existe, daquele que é capaz de mudar a história da nossa vida. Por isso, eu estou empolgado. Muitas vezes escrevi isso no Facebook. Estou empolgado. E um irmão diz assim: então estás em pulgas. E eu, pronto, estou em pulgas. Não daquelas São Tomé, mas daquelas pulgas interiores, não é? Me deixam-me empolgado. É mais ou menos isto que nós queremos que vocês sintam e queremos passar para vocês também. Queremos divertir-nos juntos, queremos estar a fazer coisas juntos, mas acima de tudo queremos estar com o nosso Deus. E queremos que nas próximas 7 semanas todos nós possamos desfrutar desta presença de intimidade uns com os outros, mas também com Deus. E a história que nós escolhemos para iniciar este pontapé, não é? este pontapé de saída, eu vou ler alguns versículos, encontra-se em Êxodo capítulo 19, e o livro de Êxodo todo fala acerca da saída do povo do Egito para a terra que Deus lhes tinha prometido, e todas as peripécias e acontecimentos. E nesta altura, mais ou menos no ano passado, 2 meses, estavam a iniciar o 3º mês, 60 dias. Há um encontro entre Deus e Moisés no Monte Sinaí e todo o povo está ali perto. E nós vamos falar um pouquinho acerca deste encontro e de alguns princípios que nós podemos retirar também para nós nesta noite. E a palavra de Deus diz, no capítulo 19 de Êxodo, diz: no 3º dia, ou seja, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, ou seja, 61 dias, 62, 63,
vieram ao deserto de Sinaí e, tendo partido de Refidim, viram ao deserto de Sinaí, no qual acamparam ali. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor, então Deus o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4. Tendes visto aquilo que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei até mim? Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade ou o meu tesouro particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse então o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, diz o Senhor, à vista de todo o povo, descerá o Senhor sobre o monte Sinaí. Saltando ao versículo 17 e 18. Moisés, pois, levou o povo fora do arraial, do acampamento, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o povo, todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra e possa falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Há alguns princípios que eu gostava de falar com vocês e que podem ser transportados a nós nesta noite. O primeiro deles é que nós precisamos ter esta atitude. Olhe para trás e lembre-se da fidelidade de Deus. Neste encontro de Deus com Moisés, ele dá uma palavra para o povo e começa a dizer no versículo 4: lembrem-se daquilo que vocês viram acontecer no Egito e como eu vos transportei sobre asas de águias e vos trouxe próximo a mim. Deus, de alguma forma, está a dizer: olha, há pouco tempo atrás, há 60 dias atrás, eu vos libertei de séculos de escravidão e quero que vocês olhem para isso e vejam a minha fidelidade naquilo que eu fiz, e essa fidelidade está convosco. E é interessante pensar que as águias, quando começam a voar, no princípio da sua idade de voar, as suas mães andam sempre por baixo delas, bem perto delas, para se alguma coisa acontecer, as poder proteger. Essa é uma ilustração incrível da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. É bom nós olharmos para trás e vermos que Deus é fiel e tem sido fiel nas nossas vidas. No fim de 2014, eu disse aqui esta manhã, eu estava a olhar para o ano e estava a dizer: Senhor, o que é que eu tenho para te agradecer? Para mim, pessoalmente, tem sido um ano tão duro, tantos desafios, tantas coisas no meu interior, tantas lutas, tantas coisas que têm acontecido. E Deus trouxe à minha memória o Salmo 103, que eu tinha escutado semanas antes do meu irmão num encontro, que diz, o salmista, para ele mesmo, para dentro de si mesmo, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Todo o meu ser bendiga ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de um só dos seus benefícios. Se olharmos para trás como igreja, eu lembro-me quando cheguei a esta igreja há 14 anos atrás, mais ou menos, éramos poucos, 30 talvez, tantos, naquela altura. Um núcleo de famílias, poucas pessoas. E eu sei que o Samuel e os outros irmãos que começaram a igreja antes ainda eram menos, claro, porque começaram a igreja. Não é? E olhando para a história da nossa igreja, eu só posso dizer: o Senhor é fiel. Ele nos tem guardado como a águia protege o seu filho. Junto a Ele tem sido fiel. Eu olho agora para aqui e vejo caras de pessoas que chegaram até nós, vidas que são transformadas por Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Por isso, olhem para trás com uma expectativa de que o Senhor é fiel e daquilo que Ele está a fazer como testemunho nas nossas vidas. Amém? E na nossa igreja. Deus tem sido um Deus fiel. Deus é fiel cada manhã quando nós acordamos. Se vocês pensarem que cada manhã o sol está lá naquele lugar, se vocês pensarem que em 24 horas a Terra girou
totalmente e que está inclinada a 23 graus e que por isso tudo está sustentado. Por isso Deus tem o controle sobre toda a terra. Mesmo que olhe e não veja o sol, Ele está lá. Quando nós andamos de avião, nós percebemos isso. Pode estar a chover muito aqui embaixo, mas quando passamos as nuvens, está lá tudo. Deus é um Deus fiel que tem sustentado as nossas vidas, a nossa igreja, nos sustenta pessoalmente como pessoas. Quando eu olho para a minha vida, eu penso, há 24 anos atrás, algumas pessoas conhecem, não sei se conhecem bem a história da minha vida. Estou a ouvir 3 senhoras que dizem que me conhecem desde pequenino. Talvez conheçam algo da história da minha vida. Mas quando eu tinha 21 anos, eu vivia desesperado. Sem Deus, sem amor próprio, longe de tudo, sem esperança, sem nada que me motivasse e me alegrasse. O único desejo que eu tinha era de morrer. E Deus mudou a história da minha vida há 24 anos atrás. E olhando agora, desde dia para essa altura em que Deus mudou a minha vida, eu só posso dizer que Deus é fiel. Ele me sustentou, Ele mudou, transformou o meu coração, o meu caráter, mudou a minha vida, deu-me uma família, levou-me a lugares onde eu jamais imaginaria que iria. Tem abençoado e sustentado a minha vida. Deus é um Deus fiel. Nós ouvimos isso agora do Flavinho e da Marcelo. Deus é um Deus fiel. E por isso nós queremos olhar para trás e lembrar-nos da fidelidade de Deus e pensar que nestes 40 dias Deus vai estar connosco e nos vai abençoar, porque Ele é um Deus que se mantém fiel e que quer fazer coisas no nosso meio e que quer realmente levar-nos mais além. Amém? Sim. Por isso eu quero que vocês tenham essa expectativa. Esse é o desenho da nossa equipe que está a preparar os 40 dias. Tenham a expectativa com base naquilo que Deus tem sido e tem feito nas nossas vidas. Deus não só é fiel, mas nós queremos o segundo ponto, olhar para a frente e celebrar o futuro. Ter expectativa daquilo que vai acontecer. Muitas vezes nós ouvimos esta frase, o melhor de Deus ainda está para acontecer. E não é apenas um chavão, é algo real. Na nossa experiência com Deus, eu acho que o que está para chegar é sempre melhor do que aquilo que já chegou. A nossa experiência diária de vivermos perto de Deus, nos relacionarmos com Ele, nos leva a acreditar que o melhor de Deus sempre está para chegar. E eu acredito que estes 40 dias irão contribuir para o melhor de Deus ainda durante este ano 2015, para a nossa igreja e para as nossas vidas. O Senhor dizia no versículo que nós lemos, no versículo 5, no capítulo 19: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. De entre todas as nações, embora todas as nações sejam minhas e toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu gostava que vocês pensassem um pouco acerca deste povo que ouvia isto. Era um povo que tinha estado escravizado durante séculos. Tinha sido libertado e ainda talvez as suas roupas ainda se cheiravam à escravidão do tempo que tinham estado escravos. E Deus está a falar para este povo dizendo assim: vocês são um tesouro particular. Eu não sei se você nesta noite se sente um tesouro particular. Se calhar você não sente nada especial. Esta é a primeira coisa que eu gostava que nós pensássemos. Eu acho que está aí no próximo slide. Você é um tesouro especial de Deus. Talvez você olhe para alguns que estão aqui ao lado e digam: eu não me sinto assim, aquele porque é talentoso, porque tem dons, porque é inteligente, porque é doutorado, porque é todas aquelas coisas. Eu não me sinto nada especial. Talvez você hoje olhe para si mesmo e esteja a dizer: eu não sou nada. Se as pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem do meu interior, os meus medos, as minhas derrotas, as minhas lutas, se as pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem como é que eu estou hoje, eu não me sinto nada especial. Mas eu, meu amigo, gostava que você pensasse, e amiga, e percebesse: você é um tesouro especial para Deus. Aliás, eu gostava que vocês dissessem a quem está ao vosso lado: tu és um tesouro especial. Vocês são um tesouro especial. Aqui há uns anos, nos Estados Unidos, eu gostava que acreditassem nisso. Não só dissessem, mas acreditassem. Aqui há uns anos, nos Estados Unidos, uma notícia surgiu de uma senhora que, num acontecimento na sua vida, que foi: essa senhora tinha um anel muito precioso, muito caro, e que tinha sido dado, e tinha muito valor para ela. Até aqui não é grande notícia, não é? Acontece que ela de repente percebe que não tem mais um anel com ela.
E era das coisas mais preciosas que ela tinha. Então ela começa a fazer não sei se vocês já pediram alguma coisa e começam a fazer tipo um fundo para trás, não é? Uma vez roubaram-me um carro, de manhã levantei-me e olhei assim para o sítio onde eu tinha e eu era assim, eu tinha ali um carro. Comecei a fazer um exercício de memória para ver, será que eu não me deixei no lugar? Não é? Um esforço, mas não, tinha-me roubado mesmo. Então ela perdeu o anel e começa a fazer um exercício de memória. E começa a dizer, se calhar deixei-o na casa de banho quando me estava a preparar, vai lá, não encontro o anel. Se calhar estava na banca quando eu preparei as coisas lá, vai lá, não encontro o anel. Começa a ficar preocupada. Começa a ver no lixo e não encontra no lixo. Vai lá fora, à procura dos sacos do lixo e repara que o marido já tinha levado os sacos e que os lixeiros tinham passado. Fica preocupada, telefona para a empresa que passa a recolher o lixo e pergunta, olha, eu moro na rua tal, gostaria de saber qual é o carro que estava aqui a limpeza, porque eu perdi a levar os sacos do lixo, porque eu perdi o anel e era muito importante para mim. Eles dão o número do carro, a senhora sai, pega no seu carro, começa a andar pela cidade à procura daquele caminhão, até que encontra o caminhão. Manda parar o caminhão, vai falar com o homenzinho e diz, não é? Então o esforço diz, olha, aconteceu isto e tal, e o homem diz, olha, lamento muito, mas nós já fomos descarregar o seu lixo na lixeira. Ela pega, onde é a lixeira? A lixeira fica a não sei quantos quilómetros da cidade. Ela mete-se no carro, vai até lá, à procura, encontra a lixeira, explica às pessoas, as pessoas dizem, olha, o lixo está ali todo, procura. Ela mete-se no meio do lixo e começa a procurar em dezenas, centenas de sacas, todas iguais às que ela tinha. Procura, até que, depois de passado muito tempo, numa lata vazia, ela encontra o seu anel. E fica feliz porque encontrou o seu anel. Eu não sei como é que você se sente nesta noite. Talvez você sinta que a sua vida está cheia de lixo. E que o lixo é tanto que ninguém o pode encontrar. Mas eu gostava de lhe dizer, mesmo no meio do maior lixo da nossa vida, Deus nos encontra. A mim me encontrou. E Ele pode encontrar cada um de nós. O maior lixo e desespero. Não há sítio algum onde nós chegamos longe da graça e do amor e da misericórdia de Deus. E eu acredito nisso. Por isso, você é um tesouro especial de Deus. Nós somos um tesouro especial de Deus. A segunda coisa que este texto nos fala, no versículo 5, é que nós somos sacerdotes escolhidos. Há uns anos tivemos um retiro, onde o pastor Elcio falou sobre ser sacerdote e disse, nós somos sacerdotes ou sentadotes. Há uma diferença entre ser sacerdote e sentadote. Deus nos chama a ser sacerdotes. Sacerdotes não porque vamos para um seminário bíblico estudar, porque nem todos foram. Não sacerdotes no sentido de clero, mas Deus referia-se ali não a Moisés, não ao seu irmão, não aos sacerdotes levitas, mas Deus se referia a todo o povo e estava a dizer, vocês são sacerdotes, sois os meus sacerdotes, sois a minha nação santa, eu vos escolhi e nós somos sacerdotes de Deus. Você deve pensar, talvez que eu esteja um bocado aí longe demais, mas você que tem Cristo no coração, que entregou a sua vida ao Senhor, é um sacerdote. Deus o chama assim. Em 1 de Pedro, nós encontramos no capítulo 2, versículo 9, Pedro a escrever acerca dos cristãos dos nossos dias, e está a dizer, vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote real, uma nação santa. E enquanto nós não acharmos que isto é um papel de cada um de nós e que isso é o primeiro lugar nas nossas vidas, então nós nunca vamos ser pessoas completamente realizadas. Você pode investir toda a sua vida em ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, no seu trabalho, e isso é bom. Pode investir toda a sua vida em adquirir o maior conhecimento e fazer coisas fora de série. Mas como cristão, o seu principal chamado é ser um sacerdote que leva Cristo até aos demais. E é isso que nós somos chamados a fazer nessa campanha de 40 dias. Levar Cristo até aos demais. Porque isso é outra coisa que os sacerdotes fazem. Os sacerdotes representam as pessoas, ou seja, representam Deus diante das pessoas. Em primeiro lugar, eles têm direto acesso a Deus. Você não precisa de intermediários para falar com Deus. Hoje já vou ativar as pessoas que já falaram com Deus. Algumas, se calhar, até todos falamos. Uns mais baixinho, outros elevaram a sua voz. Você, como sacerdote, tem acesso direto a Deus. E, em segundo lugar, você, como sacerdote, representa Deus diante das pessoas. Nós levamos Deus até às pessoas. Nós falamos de Deus às pessoas. Nós mostramos às pessoas aquilo que é Deus.
E para isso, na realidade, também é uma responsabilidade sagrada e grande. Nós levamos Deus, nós somos talvez a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Não é? Eu aqui há uns anos li uma frase que achei muito interessante, dizia assim: que a tua vida grite tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Que as nossas vidas possam falar muito mais às vezes até do que as nossas palavras. Que o nosso viver, que nós somos, o nosso caráter. Se nós somos pessoas más, pessoas que não perdoamos, pessoas que somos severas, pessoas que nos iramos, pessoas que não é, de alguma forma não temos um bom testemunho, as pessoas vão ver um Deus mau. Nós dizemos, nós somos cristãos, então as pessoas vão ver um Deus mau, um Deus irado, um Deus que não perdoa. Mas nós fomos pessoas bondosas, misericordiosas, perdoadoras, pessoas que compreendem a dificuldade dos outros, então as pessoas vão ver que nós somos um Deus, e esse é o Deus que eu tenho, que é perdoador, misericordioso, benigno, um Deus bom. Então, nesse sentido, como sacerdotes, nós temos acesso a Deus, mas nós também representamos Deus na sociedade onde estamos, na comunidade onde estamos. E em terceiro lugar, os sacerdotes servem a Deus. A pergunta é: você compreende que é um servo de Deus? Você dedica a sua vida para servir a Deus? Ou você não tem tempo para isso? Ou acha que isso não é para todos? A sua maior dedicação na vida deve ser dedicar-se e servir a Deus. Isso é o que realiza o ser humano. Não é conseguir muitas coisas na vida, não é realmente a sua carreira, embora ela possa ser importante. O seu maior chamado, o maior chamado do cristão, na realidade, é ser um sacerdote que serve a Deus. Paulo dizia aos Efésios, no capítulo 4, da sua carta aos Efésios: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam da maneira digna da vocação que receberam. E é isso que Deus quer chamar-nos nestes 40 dias como sacerdotes. Viverem de uma maneira digna, segundo a vocação que Ele nos chamou. Olhamos para trás e vemos a fidelidade de Deus. Lembramos tudo o que Deus tem feito no passado. Olhamos para a frente, compreendemos quem somos em Cristo, como tesouro especial de seus sacerdotes, nação santa, e estamos esperançados naquilo que vai acontecer nestes 40 dias e no futuro. Mas também precisamos olhar à nossa volta e comprometer-nos com a nossa comunidade, com aqueles que estão à nossa volta, dentro e fora da igreja. Mas neste caso, eu gostava que nós pensássemos em comprometer-nos com aqueles que estão dentro da igreja e com a igreja em si. Isto, na realidade, acontece no versículo 8, e nós podemos ver esta atitude do povo. Quando Moisés traz as notícias daquilo que Deus iria fazer, então o povo responde unanimemente, diz o versículo 8, dizendo: faremos tudo aquilo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor essa resposta. Nós, como liderança, temos expectativa de que a igreja, o conjunto de pessoas que se reúne aqui, seja mais do que um aglomerado de pessoas. Seja mais do que pessoas que ao domingo decidem vir à igreja para ouvir alguém a falar, ou ouvir um testemunho, ou cantarmos músicas. Nós somos comunidade, nós somos família, nós somos o povo que Deus escolheu para estar junto neste lugar. E como povo, junto, unânime, devemos responder a Deus. Porque se Deus colocou no coração da liderança esta campanha, é porque Deus acha que esta campanha é importante para o seu povo nesta cidade. E eu acredito que só unânimes, juntos, no mesmo sentido, com o mesmo desejo, Deus pode fazer grandes coisas acontecer no nosso meio. Por isso, juntos a nós, somos uma igreja. Paulo diz aos Romanos, quando fala acerca da igreja, nós somos um corpo só, onde cada membro pertence a outro membro. Eu e vocês estamos ligados. Por isso, se nós não estivermos unidos, talvez vá fracassar esta campanha. Nós queremos estar unidos, no mesmo propósito, no sentido que Deus tem trazido ao nosso coração. Nesse sentido, nós vamos estar a fazer muitas coisas acontecer. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes vão estar todos também envolvidos nesta campanha, a estudar, a ouvir falar acerca dos mesmos temas, porque nós achamos que todos somos importantes, até as nossas crianças são importantes, mais às vezes do que aquilo que nós pensamos. Então o que nós esperamos da sua resposta é aquilo que o povo respondeu a Deus: eu farei a minha parte. Eu quero fazer a minha parte. Eu compreendo que sou parte desta campanha, desta caminhada. Eu sou parte desta família. E se nós somos família, então nós vamos fazer com que as coisas avancem. Porque nós pertencemos a esta família e comprometemos com esta comunidade. Amém? Quarto ponto. Não só olhemos à nossa volta, mas olhemos para dentro de nós, espiritualmente. Ouça as palavras
novamente do versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vai ao povo, e o povo consagre-se hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, porque nesse dia o Senhor vai descer sobre o monte à vista de todo o povo. Eu tenho expectativa, nós temos expectativa de que Deus vai fazer coisas. Deus está a escrever a história desta igreja e nós somos parte dela. Eu tenho expectativa, mas para isso nós precisamos estar preparados e precisamos preparar o nosso coração. E uma das formas em que nós podemos preparar o nosso coração é separar tempo para Deus. Deus disse ao seu povo: dentro de 3 dias eu vou descer, mas até lá preparem-se. Talvez você diga: eu não tenho tempo, eu sou tão ocupado, eu não posso vir à igreja de manhã a orar, eu não posso ler os devocionais que nós vamos entregar para ler durante estes 40 dias. Eu não posso ir fazer coisas na rua que a igreja vai estar envolvida a fazer, obra social, a fazer coisas lá fora. Talvez você esteja a dizer isso, mas talvez isso sejam apenas desculpas. Quando eu olho para este povo, se calhar vocês pensam que eles estavam lá no deserto sem nada para fazer acontecido. Não. Eram 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Tinham crianças, e muitas. Tinham animais. Eles tinham coisas para fazer, eles estavam envolvidos e tinham muita atividade. Mas Deus diz: separem estes dias, preparem-se, lavem-se, porque eu vou descer. E quando Deus diz que quer fazer coisas, e diz para nós nos prepararmos, é porque realmente Ele quer fazer coisas acontecer na nossa vida. Neste papel que vocês receberam, algumas coisas que nós pedimos para vocês se comprometerem. E não sei se vocês têm canetas. Se não tiverem canetas, depois podem pegar e escrever se querem comprometer connosco. Nós pedimos para se fazerem parte de um pequeno grupo. Durante 6 semanas vão acontecer pequenos grupos. Nós já temos esse ministério dentro da igreja, mas queremos fortalecê-lo. Talvez separar tempo para ir a um pequeno grupo seja aquilo que Deus está a pedir, para você estar unânime connosco nesta campanha. Pode pôr ali o seu nome, pode marcar um X, e nós vamos arranjar um pequeno grupo para você fazer parte dos nossos grupos semanais. Talvez você possa informar-se lá fora qual é o grupo que está mais perto da sua casa, ou então fale comigo, ou com alguns, com o pastor Samuel, ou alguns líderes, e nós vamos ajudá-los. Vocês são muito ocupados, eu sei disso, mas eu acho que todos nós temos 5 minutos para ler o devocional de manhã. Por isso, leiam o devocional. O devocional vai nos trazer para dentro da campanha, vai nos trazer para o ambiente da campanha. Deus vai estar a falar connosco. Leiam o devocional que nós vamos entregar. Aqui também diz que querem o devocional. Preencham. Nós vamos fazer chegar até vocês. Aqui põe uma oferta. A oferta são 50 euros. Não são. A oferta são 2 ou 3 euros. Depende dos custos que tenha. É pouco, é para pagar mesmo o custo do material. Se calhar nem vai chegar para isso. Se não tem dinheiro, não faz mal. Nós iremos avançar. Não há de ser por dinheiro que vai ser feito o manual. Também queremos que você memorize durante a campanha um versículo bíblico por semana. Nós vamos entregar um papelzinho, um marcador para meter nas Bíblias. Nós acreditamos que a palavra de Deus guardada no coração e na mente é uma boa arma e é algo poderoso para as nossas vidas. Por isso, não dê desculpa de tempo. Separe tempo. Dedique-se a Deus durante esta campanha. O segundo passo para você preparar-se espiritualmente é: faça um inventário, ou seja, um check-up interior. Faça um inventário espiritual à sua vida. Avalie, pergunte-se: como é que eu estou com Deus? Se calhar, se nós formos corretos com o nosso coração, não estamos tão bem com Deus nesta altura. Se calhar nós estamos até a passar por momentos difíceis na nossa altura. Não é o facto de nós nos envolvermos muito na igreja, às vezes eu digo isso a alguns irmãos, não é o facto de se fazer muitas coisas na igreja que significa que nós estamos bem espiritualmente. É bom fazer, nós precisamos de pessoas a fazer, mas nós temos que estar bem com Deus. Separem, dizia o Senhor, 2 dias para santificar, não é? Ou 3 dias, e eu vou descer. Nós precisamos estar bem com Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Apocalipse 2, acerca de uma igreja muito ativa, muito bem sucedida, e Deus olhava para ela e dizia: tenho contra vocês isto, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Talvez você sinta que precisa de resgatar outra vez essa paixão pelo Evangelho, pela igreja, por Cristo. Por isso, prepare o seu coração. Diga a Deus: Deus, eu quero que tu volvas à alegria da salvação. Tu podes incendiar de fogo o meu coração como há uns anos atrás, para eu partilhar a minha fé, para eu levar Cristo até aos outros. Não é errado reconhecer isso, se você está a viver essa situação. Talvez você tenha que dizer: há coisas que estão a atrapalhar o meu relacionamento com Deus, pecados, circunstâncias, falta
da organização na minha vida, tantas coisas, e precisa de voltar-se para Deus. Diga a Deus: Senhor, ajuda. E eu quero realmente que tu crises em mim, como dizia o Salmo 51, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Diga isso a Deus, e Deus com certeza irá fazer. E por último, terceiro passo: ore diligentemente. Nada é feito sem oração. O irmão Jorge falou aqui antes, estamos com a igreja aberta esta semana, das 7 da manhã às 9, e eu garanto-vos que haveria outros lugares melhores para estar, mais cómodos, não melhores, mas mais cómodos. Talvez na cama, porque é aquela hora, está muito frio. Os melhores não. Por isso, junte-se a nós, tem tempo, venha cá orar um pouco connosco. Ore em sua casa se não pode ir à igreja, ore no seu emprego, junte-se a nós em oração. Nada nos vai aproximar mais de Deus do que a oração. Nada vai remover mais obstáculos espirituais para que esta campanha alcance pessoas e as nossas próprias vidas do que a oração. Nada é mais eficaz do que a oração. Se você não ora, você não fala com Deus. E se você não fala com Deus, você fica fraco na sua fé, na sua comunhão com Deus. Por isso, ore, separe tempo para orar a Deus. Ore de forma diligente. Aproveite as ferramentas que vão ser enviadas por e-mail com motivos de oração. Vocês vão receber. Se vocês deixarem o seu e-mail, irão receber também, mesmo que não façam parte da nossa igreja. Por isso, você pode ver e participar naquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Deuteronômio 4:7 diz: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor. O nosso Deus, aquele sempre que o invocamos. Na realidade, a nação que tem Deus é a nação que está segura. Isto nos leva ao quinto e último ponto. O último ponto é: olhe para cima e preparem-se para se encontrarem com Deus. Não, Deus não significa que vocês vão morrer. O encontro com Deus não significa que vocês vão partir já. Eu espero que essa ainda não seja a vontade de Deus para vocês. Mas significa o encontro que Deus quer ter connosco durante esta campanha. Olhe para cima. Olhe para trás e alegre-se na fidelidade. Olhe para a frente, tenha expectativas do que Deus vai fazer. Olhe à sua volta e veja a comunidade. Olhe para dentro de si e prepare o seu coração para o que Deus quer fazer. E por último, olhe para cima, para se encontrar com Deus. Frequentemente os encontros, está no vosso escrito, nas vossas anotações, frequentemente os encontros com Deus mais transformadores na nossa vida são aqueles que requerem que saiamos da nossa rotina, que saiamos daquilo que é familiar e confortável. O versículo 17 diz: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Saia da sua zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, Deus começa a fazer coisas tremendas. Tudo começa com uma disposição. Saia da sua zona de conforto. Venha até ao lugar onde Deus quer fazer coisas. Deus chamou o povo até ao pé do monte Sinaí. E naquele lugar Deus derramou do seu poder e da sua glória. Alguns de nós, se calhar, sair da nossa zona de conforto é participar pela primeira vez num pequeno grupo. Temos estado a resistir a isso. Saia da sua zona de conforto, do seu acampamento. Dirija-se a um pequeno grupo. Participe, seja igreja naquele lugar e vai ser muito abençoado, eu tenho a certeza. Eu tenho sido muito abençoado nos pequenos grupos. Tem sido um tempo bom. Talvez tenha que arriscar dessa forma e sair da sua zona de conforto. Agora, voltando ao texto, imagine 2 milhões de pessoas ao pé do monte, homens, mulheres, crianças, não é? E a Bíblia diz que Deus desceu sobre eles. Se nós, depois Deus falou com Moisés, deu-lhe as tábuas da lei e algumas indicações, e depois mais à frente, se nós lêssemos o capítulo 20, versículo 18, dizia: E vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram a uma certa distância. Eles tinham medo de Deus. Quando Deus derrama do seu poder, nós sentimos tão pequeninos diante daquilo que Deus é. Se nós realmente olharmos para Ele, nos prepararmos, Deus vai derramar sobre as nossas vidas o seu poder e a sua glória, e nós vamos ver o Deus grandioso que nós temos. Nós somos muito pequeninos ao seu lado. Imagina aquilo que Deus pode e quer fazer no nosso meio. Eu fico a pensar como seria espetacular Deus fazer isto durante estes 40 dias na nossa vida, no nosso meio. Talvez pessoas que nunca tenham lido a Bíblia e nunca frequentaram a nossa igreja
olhando para as nossas vidas e para aquilo que Deus quer fazer através de nós, vão ficar impactadas. Eu espero que isso seja as coisas desta comunidade. Pessoas impactadas com Deus que nós temos. Quando, finalmente, para terminarmos, quando Moisés estava a terminar, depois disto passar, eles continuaram a sua jornada e andaram quantos dias, quanto tempo até chegar à Terra Prometida? 40 anos. E quando estavam a ponto de entrar na Terra Prometida, Moisés não podia entrar, pertencia a uma geração que estava a dar de entrar na Terra Prometida. Então, Moisés vira-se para o povo, antes de entrar na Terra Prometida, e diz assim: quero que vocês contem aos vossos filhos, aos vossos netos, tudo o que aconteceu com vocês. E lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, neste monte. Não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam de tudo aquilo que eu fiz por vocês. Não deixem de contar aos vossos filhos e a todas as gerações o que Deus fez. Quando a vossa vida estiver boa, quando as coisas vocês estiverem na Terra Prometida, quando tudo estiver a correr bem, não se esqueçam daquilo que Deus fez. E a nossa expectativa para esta campanha é que daqui por 40 anos, quando eu tiver os cabelos brancos, não, difícil, talvez esteja todo careca. Não sei se chega aos 40 anos, mais 40 anos, não é? Não tenho essa expectativa, mas pronto, gente de 20 anos, ou 25, que eu um dia possa estar sentado a conversar com os meus netos e possa ter dito assim: olha, em janeiro de 2015, há 25 anos atrás, nós fizemos uma campanha na nossa igreja que mudou a nossa igreja totalmente, que revolucionou a nossa igreja espiritualmente, que alcançou vidas como nunca antes nós vimos alcançar, e que eu posso dizer, durante aqueles 40 dias aconteceram milagres na vida de pessoas, pessoas se entregaram a Deus, Deus se manifestou, a nossa igreja se envolveu e coisas grandes aconteceram na nossa igreja. E esse é o nosso desejo como liderança da igreja, o meu, do pastor Samuel, de toda a liderança, que nós daqui por uns anos possamos olhar para esta data e termos dito: nós fizemos uma coisa para entreter a igreja. Não. Nós possamos dizer: nós fizemos uma campanha que impactou e mudou a vida da nossa igreja. Por isso, olhe para Deus, olhe para cima com expectativa e tenha, porque muito daquilo que vai acontecer depende de todos nós. Não depende do pastor Samuel, de mim ou da liderança que está a fazer esta campanha, depende da envolvência de todos nós. Portanto, que nós nos possamos envolver, que nós possamos estar focados naquilo que Deus vai fazer e que possamos estar disponíveis para deixar que Deus faça. Eu acredito que o melhor de Deus está verdadeiramente para acontecer no nosso meio. E você e eu somos a resposta para podermos dizer dentro de uns anos: fizemos uma campanha em 2015 e essa campanha mudou a vida de muitas pessoas. Eu e você somos essa resposta. Deus está a escrever uma história na nossa igreja e nós somos parte dessa história. E a maneira como nós nos envolvermos, ela vai determinar se realmente a história vai ser para contar daqui por 20 anos ou se não passou apenas de mais uma atividade da nossa igreja. Por isso, juntem-se a nós nesta caminhada por 40 dias. Amém? Vamos orar. Senhor, eu louvo por este exemplo do povo de Deus. 60 dias depois, pouco mais do que isso, 60 dias depois, terem sido libertos da escravidão do Egito, Senhor, tu apresentas a ele. Tu nos falas que nós não somos poderosos. Senhor, que nós como igreja possamos olhar para trás e ver a tua fidelidade, Senhor. Que nós possamos agradecer porque tens sido um Deus tão fiel com a nossa igreja, Senhor. Que nós possamos agradecer porque a tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque com base nessa fidelidade nós queremos olhar para o futuro, Senhor, em expectativa, confiantes. Nós acreditamos que tu queres fazer coisas acontecer no nosso meio, Senhor. Vidas a ser transformadas, pessoas a ser salvas, Senhor. Vidas a ser mudadas, a comunidade a ser alcançada pelo amor de Cristo. Ó Senhor, que tu realmente faças isso acontecer no nosso meio, Senhor. Por isso olhamos à nossa volta, Senhor, e nos comprometemos e que a tua igreja possa dizer a uma só voz: nós queremos estar presentes, nós queremos fazer parte desta história, nós queremos fazer parte daquilo que está a ser escrito, Senhor, neste lugar. E por isso, Senhor, que tu envolvas a tua igreja, que tu, Senhor, possas fazer com que cada um de nós sinta parte de algo grande que pode acontecer neste lugar, Senhor, e na nossa comunidade. E que nós, Senhor, possamos olhar para dentro de nós
e dizer, se é o caso, Senhor, eu não me sinto um tesouro, eu não me sinto um sacerdote, mas eu sei que tens poder para mudar isso. Por isso muda as nossas circunstâncias, muda a nossa, talvez, atitude, muda o nosso coração, traz fogo do céu, Senhor, e queima, que o Teu Espírito Santo queime, Senhor, o nosso coração, e que nós possamos voltar a tomar, Senhor, aquele fogo que tínhamos quando Te conhecemos. Que o amor de Deus não se esfrie nos nossos corações. E por último, Senhor, que nós possamos olhar para cima e que possamos, Senhor, dizer: derrama-te, Senhor, sobre nós, derrama da Tua presença, e que nós possamos ver que aquilo que Tu vais fazer é tão grande que nós nos vamos sentir tão pequeninos diante do que Tu vais fazer, e que daqui por 20 anos, 10 anos, 15 anos, nós possamos olhar para trás e dizermos: Deus fez grandes coisas no nosso meio. Abençoa a Tua Igreja, as nossas vidas, cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.